para alguma realização profissional sua? Como treinador, como professor de educação física? Você já chegou onde você queria chegar? Tem alguma coisa ainda que você quer alcançar? Bom, a licença B, ela me permite trabalhar nas categorias de base, né, de qualquer clube, Uhum. coisa que eu já estou inserido, que é a Caldense, né? Então, eu já estou muito realizado. Converso com a Camila constantemente que tanto o objetivo da montagem da minha própria escola de futebol foi alcançado, mas também ter chegado na Caldense, é um Ah, clube nacionalmente conhecido, sim, né? eu vi que foi campeão mineiro em 2001, 2002. 2002. Campeão É mineiro em a 2002, maior do sul de Minas? Como que é a maior campeã do interior do sul do interior de Minas, na verdade, né? Do interior de Minas, né? Além disso, disputa uma Série A, né, de campeonato estadual, disputa a Série Bacana. D do Campeonato Brasileiro, vai jogar a Copa do Brasil esse ano, ou seja, é um clube muito estruturado, né, o qual eu tenho orgulho de fazer parte e, e pretendo me manter, só que para eu me manter, eu também preciso me atualizar, né, nos meus conhecimentos, nas minhas práticas, nas Uhum. atividades que eu passo para os meus atletas, e é isso que eu espero, juntamente com esse conhecimento que eu vou adquirir, junto com o clube, poder alavancar a categoria de base do clube lá. Que bacana. Então você vai para licença B. Sim. A A é uma acima. É uma Você cima que aí pensa. já é para treinadores profissionais, Bom, de aí times profissionais. se for aumentando, você vai aumentando aí a tua licença conforme o progredindo. Sim, conforme a necessidade, né? Aham. Eu, sendo muito sincero, ainda não me vejo, né, assumindo um time profissional para Por que você poder. acha que não se vê? Eu ainda enxergo que eu preciso não só o conhecimento que eu vou adquirir na licença B, mas eu também preciso de uma bagagem, né? De campeonatos mais robustos que me deem condições para sair de uma categoria sub-17, passar pela 20, né? Ou Ah, fazer uma escada, né? aham. Mas isso leva um tempo, a gente sabe que também essa concorrência entre os treinadores é grande, Muito grande. né? É, a ideia é que ninguém ultrapasse, ninguém passe a perna em ninguém. Então, assim, Por eu mérito acho mesmo. que onde eu estou já tá de um bom tamanho, tá legal. E conforme vai ganhando bagagem, vai ganhando experiência, as coisas acho que naturalmente vão Vão acontecendo, acontecendo. né? Mas tudo com um passinho de cada vez, sem querer dar um passo maior que a perna, porque aí você pode, às vezes, ao invés de achar que está Andando para galgando, frente. você destrói Tudo que um você currículo, construiu. uma carreira, né? Aham. Você disse que escadinha, assim como para um aluno, para quem quer ser jogador, vai subindo. Como que é os degraus do treinador? Bom, eu acho que depende do treinador, né? Olha a quantidade de treinadores que a gente vê que são ex-atletas há pouquíssimo tempo. Ah, São sim, eu vários vejo. treinadores que há pouco tempo eram atletas. E eles acabaram de encerrar a carreira como atleta e em 2 anos, 3 anos, eles já estão à frente de um clube grande no profissional. Por que que tem essa, Porque essa... eles tiveram uma vivência como jogador por muito tempo, né? Então eles já Aham. tiveram uma experiência, né, dentro do clube. O clube já proporcionou todo o engajamento, todo um conhecimento para que ele já saia capaz de conduzir uma equipe, né? E a minha trajetória é uma trajetória mais modesta. Eu comecei montando a minha própria escola de futebol. é, Comecei com as crianças menores, bem na Aham. iniciação. Aí foram surgindo os campeonatos, bem devagarinho foram surgindo os campeonatos. O nosso time foi progredindo, né? Foi evoluindo a ponto de ganhar coisas. Antes não ganhava nada. Bacana. E essa escadinha, ela é lenta mesmo, ela é É, né? devagar. Hoje eu já me sinto capaz de conduzir uma equipe sub-17 ou até uma equipe sub-20. Me sinto capaz de conduzir atletas ainda amadores, né? Aham. E conforme esse conhecimento e essa experiência vem, eu acho que essa progressão ela é natural, mas ela leva um tempo, Leva né? um Nada, tempo. nada ultrapassando o Aham. limite do tempo aí. Você disse que
tem uma preparação diferente do sub-17 para o sub-20, alguma coisa assim. Qual que é a diferença para um treinador treinar um time sub-17 para um sub-20? A intensidade, né, de treino é o principal fator. Uma categoria sub-20 ela é uma categoria mais intensa, muito próxima do profissional, né? Aqueles que saem do sub-20, que infelizmente não conseguiram se engajar no profissional, pode ter a dura notícia de que a carreira dele Acabou. profissional acabou, né? Porque assim, ele tá Sub-20 ele é o último antes do profissional? tem o sub-23, né, alguns clubes, né? Mas assim, esse ano mesmo não vai ter o Brasileiro sub-23. Então muitos clubes estão Deixando de dispensando. lado, né? Ou eles pegam o time sub-23 e conseguem aproveitar alguns atletas, ou estão dispensando, porque não vai continuar. A CBF não vai proporcionar o Brasileiro sub-23, né, que é de aspirantes. Então, não tendo esse campeonato, fica meio sem motivo eu ter essa categoria. Né? Então, ou ele sobe para o profissional, ou ele vai ser dispensado do clube. Né? Só que muitos times nem o sub-23 tem. Né? Nem o A maioria? sub-23. A maioria. Nem o sub-23 tem. Então, assim, Ele chega no já. sub-20, foi aproveitado? Que bom. Agarra a oportunidade e se mantém ali. Não foi? Ou vai tentar um clube menor, ou vai tentar outras opções, mas já começa a ficar mais difícil a tua vida, né? Quais seriam essas outras opções? Ué, clubes de menor expressão, né? Por exemplo, você tá num sub-20 De um do time. Atlético Goianiense, que não tem Aham. sub-23. Eu estive lá, eu fui fazer um estágio durante 15 dias, não tem sub-23. E aí eu perguntei, e o que acontece com esse pessoal que não é aproveitado? Tchau. Infelizmente foi mandado embora, não foi aproveitado, foi mandado embora. O que um cara que sai do sub-23 do Atlético Goianiense pode ainda oferecer? Às vezes para clubes menores que disputam divisões inferiores, né? Ele sai de uma série A, vai para uma série C, vai para uma série B e tenta dar aquele famoso passo para trás para tentar galgar dois para Aham. frente. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas começa a A ter que ficar uma nova mais. busca, né? O que eu Aham. digo que, não estou dizendo aqui, por favor, não estou dizendo que um cara que sai do sub-20 não consiga. Aham. Fica mais Mas difícil. é que Por vai ficando quê? cada vez mais Porque ele difícil. tem que procurar de novo. Né? Aham. Ele estava dentro de um clube, foi mandado embora. Ele tem que procurar novamente. Ele vai ter que chegar. E aí começa outra peneira? Às vezes não é uma peneira, mas o empresário dele vai ter que mandar o material dele para um clube. Ele vai ter que passar por um processo de avaliação de novo para saber se vai se encaixar naquele clube ou não, entendeu? Ele vai ter que fazer basicamente todo o processo de novo. E pode ser que isso dê certo ou pode ser que não. É. Né? Por isso aí realmente a Por isso a importância. dificuldade aumenta. Sim, por isso aí a importância de começar cedo, assim como tem a escolinha, a escola lá sub-7, para que quando chegue no 17, 18 já tenha aí uma visão de como vai ser para frente, né? Sim, e uma experiência, né? Sim. Já entendendo como é que funciona o nível de intensidade de treino, né? A parte cognitiva para entender o que o treinador quer rapidamente, porque quanto mais você demora para entender o que o treinador pede, o treinador vai ficando Isso, insatisfeito, né? isso o treinador pede nos treinos mesmo, em um Nos treinos, jogo. nos treinos, jogos, fora de treino e fora de jogo, nas conversas em Né? particular, às vezes com cada um, né? Como que um treinador atua fora de jogo, fora de campo, fora de treino? Ué, se tem alguma coisa em particular, né, relacionado a algum atleta que não precisa ser falado em grupo, não é uma questão coletiva, né? Algum exemplo? Algum exemplo, alguma atitude antiética, Ah, né, sim. que o garoto teve, algum comportamento fora de campo que chegou no ouvido da comissão técnica e a comissão técnica não gostou, e a gente não precisa falar isso abertamente na frente dos outros, a gente chega pro menino e Aham. dá um conselho, fala uma coisa. Então, assim, é um trabalho que vai além só de uma questão técnica, né? Isso acontece muito? Acontece, né? Acontece. Tem meninos que extrapolam um pouco, né? Essa liberdade que às vezes eles conquistam morando sozinhos, né? Ah, é Aí aí que. extrapola um pouco, né? E aí a gente tem que chegar no ouvido do rapaz e falar, olha, Tá é isso legal. mesmo que você quer? Então foca aqui, né? Esquece um pouco esse lado Aham. que você fez, não foi legal. É claro que a gente vai mantê-lo, mas uma ou outra, aí a gente não pode continuar com você.
Bacana. Você como treinador, qual que é o teu limite ali? Fala, não, isso não dá mais para tentar manter esse aluno aqui. Ah, nunca aconteceu, né? É, eu não passei ainda por esse momento de ter que dispensar alguém por uma falha, né? Porque justamente, como a gente conversou anteriormente, uma das minhas características é a chatice, vamos dizer assim, a minha Dá, dá, exigência. dá um exemplo dessa exigência. Essa exigência é o meu modo de falar, que é um pouco mais robusto, assim, é um pouco mais intenso na fala. Eu não sou muito treinador que, oi, vem cá, vamos, né, conversar, tal. Eu falo de uma forma um pouco mais intensa, né? E isso traz, de uma certa forma, um respeito, assim, pelos meus atletas. Então, eles me escutam muito, eles valorizam muito o que eu passo para eles, né, no dia a dia. E, e aí, com isso, eu tenho poucos problemas, né, fora de campo, poucos problemas de comportamento. É, Mas, uma vez ou outra, a gente tem que chamar normal, atenção, tem que falar um acontece. pouco, né? Não tem Aham. jeito. É uma curiosidade minha. Quanto que é um salário, se tem salário, para um jogador sub-17 Olha, aí depende muito, do né? time? Depende muito. O que é por lei, Ah, por tem lei? Eu tem, não tem uma sabia. lei. Tem uma lei que você, quando completa 16 anos e está em um clube, né, com as categorias de base, como o clube formador, né, morando junto com o clube e tudo mais, né? Aham. São todas essas exigências que a CBF faz para clubes formadores e que possuem a categoria de base. Quando você completa 16 anos, você é obrigado a já ter um primeiro salário, né? Que varia da negociação entre atleta e clube. É, Não é independente, um salário não tem mínimo, não, uma não tem um base para mínimo. ninguém. É um salário que é negociado lá, às vezes é uma ajuda de custo, às vezes é um salário maior, né? Dando, Dependendo. dando exemplo do Endrick, né, do Palmeiras, né? Que acabou de ser vendido para o Real Madrid por milhões, né? É uma joia rara do futebol brasileiro aí que foi encontrado. Tomara que dê certo, né? Porque também a gente não sabe qual vai ser o fim que ele vai levar. É um menino promissor e que viram nele uma possibilidade de ajuda para o clube, né? Então, por onde ele passou, ele foi valorizado. Então, ele com Entendi. 16 anos, ele não ganhou a mesma coisa, De que um garoto. ele não estava ganhando a mesma coisa que o menino num clube, né, de menor expressão. O salário dele é outro, né? Mas tem meninos que às vezes ganham R$ 100, tem Por menino que, mês. por mês, que às vezes ganham R$ 200, que é uma ajuda de custo, né? O alojamento é por conta O deles. alojamento, aí é por conta do clube, né? Não estou dizendo no meu caso da Caldense, tá? Estou dizendo Aham. por clubes espalhados aí Sim, pelo sim. Brasil. Cada um tem a sua realidade, né? A realidade da Caldense não é fornecer alojamento para quem vem de fora, ainda não temos essa estrutura, né? Então, é, não é a nossa realidade. Mas tem outros clubes que possuem essa realidade. Aí dá um alojamento, dá toda a alimentação, dá o estudo, que é o que é Até o exigido. estudo. É o que é exigido, né? E às vezes alguns ganham 200, outros ganham 1.000. Depende da tua Depende, não tem como qualidade. a gente Depende medir. da tua qualidade. Nossa. Depende da prospecção que o clube faz em você. Pode ser então que no mesmo clube tem um garoto que ganha 100 e outro que ganha 1.000. Sim. E sobre os campeonatos que o bate-bola participa? Como que funciona? Bom, esse meio de competições, né, e campeonatos, a gente começou em 2013. Vai fazer 10 anos que a gente já está Eita, participando de competições, né? Inicialmente a gente jogava somente as competições, algumas competições lá em Poços de Caldas, né? Bem poucas mesmo, bem pontuais, até porque não tínhamos tantos alunos, tantas categorias diferentes, né? E como tudo é um processo de evolução, as nossas primeiras participações eram participações onde a gente não tinha time para competir, né? Para tentar ganhar aquele aham. campeonato. E conforme vai evoluindo, né, conforme vem chegando mais atletas também, o que é importante, vem chegando mais alunos, as nossas participações começaram a ficar melhores, né? E em 2015 a gente trouxe o nosso primeiro troféu, né, para
para casa, vamos dizer assim. Foi nossa primeira conquista. A gente não foi campeão, mas a gente ficou em terceiro lugar do torneio, né? Já tivemos uma visão diferente, né? Os comentários começaram a ficar melhores. Não, o bate-bola está melhorando, Futebol. os meninos estão melhorando, o bate-bola está ficando legal, tal. E aí começamos a cada vez dar mais trabalho para as equipes de posse, que são equipes muito, mas muito fortes, competitivas, né? De 2 a 4 escolas lá de futebol são muito fortes, muito bem treinadas, né? Por seus professores. E era muito difícil bater de frente, Entrar né? nesse meio ali. Era muito difícil. Então as nossas participações sempre ficavam ali em sexto, quinto, né? Porque esses primeiros 4 lugares era muito difícil entrar. E hoje em dia, a gente, dependendo da categoria, porque tudo depende da categoria que você tem na mão, né? Dependendo da categoria, a gente consegue brigar sempre aí por uma finalzinha, por um título ou por uma disputa de terceiro e quarto, né? Atualmente o time vem muito bem, né? O time é bem treinado, eles sabem o que executar em campo e tem trago cada vez mais, né? Troféus lá, né? Não quero dizer que isso seja o primordial, né? O mais importante. Mas se nós nos dispusermos a entrarmos naquela competição, eu quero entrar Pra ganhar. para fazer o melhor, Aham. né? E muitas vezes o fazer o melhor é brigar por um título. Muitas vezes o fazer o melhor é chegar em quarto, chegar em terceiro, porque a gente reconhece que tem 2 equipes melhores, a gente sabe que a gente não vai conseguir. Mas a gente tenta sempre fazer o melhor e a minha busca é por isso, né? Agora, trazendo ou não né, a premiação, né, lá para o bate-bola, o mais importante que eu considero é que eles estejam em contato com essas outras crianças, tanto de Poços, da região, de outros países, né, como já foi comentado, eles estejam em contato com esse universo, sabe, da competição, porque é muito legal, é muito bacana. Isso faz com que eles cresçam, né, como ser humano. Eles passam por momentos de conquistas, mas também passam por momentos de frustração. E o que é importante para eles, né, nesse crescimento, né, nessa evolução humana deles. Eu acho que isso é bem legal. Acredito que eles aprendendo a saber perder, eles ganham mais do que se tiver ali um prêmio, alguma coisa, né? Claro, E teve. e esse sentimento de derrota, ele é triste inicialmente. Muitas vezes, às vezes nem triste né? Quando a gente alcança um terceiro lugar, a euforia e a animação é tão grande que vale como um título, sabe? Mas tem que saber passar por esses momentos e, da mesma forma, quando ganha, também tem que saber serem bons vencedores, né? O que eu ensino, né? De cumprimentar todos os adversários, Sim. de não ficar ostentando aquela vitória como se tivesse sido... Você vê muito isso? E aí, é que tem crianças e crianças, né? Mas assim, quando estão comigo lá, eu não gosto de atitudes assim, então eu já reprimo uma atitude dessa, né? Então, ao invés disso, eu falo para valorizar quem jogou contra, né? Porque sem adversário, como é que tem jogo, né? Não tem jogo sem adversário. Então, Alguém assim, tem que ganhar ali. Não vai então, ter... assim, valorizar a conduta do adversário, de ter se disposto a tentar ganhar, a tentado ganhar da gente de qualquer maneira e mostrando que o saber vencer é tão importante quanto o saber perder. Porque Sim. muita gente não sabe vencer. Esse é que é o problema de hoje em dia.